Boa noite a todos. Que bom que você escolheu estar aqui no melhor lugar que você poderia estar nessa noite, que é na presença de Deus. Queremos nessa noite sentir a presença de Deus entre nós, continuar sentindo. E também gostaria de apresentar para aqueles que são novos aqui na igreja, né? Nosso convidado de hoje, pastor Elbert. Ele quer sentar, né? Deixa eu sentar do ladinho dele para matar a saudade, então. Pronto. Como é que você está? Tudo bem, igreja? A emoção de estar aqui com vocês é tão grande que eu tive que sentar, viu? Maravilha. Para quem não conhece, pastor Elbert, pastor aqui no Brasil por alguns anos, depois foi chamado para trabalhar como ministerial na Mongólia, retornou da Mongólia para uma missão maravilhosa, que foi ser pastor aqui nessa igreja. Durante um ano permaneceu aqui, foi chamado para ir a Brasília, trabalhar ali em algumas funções, assistente da presidência, ministerial para a divisão sul-americana, e hoje retornou para a Mongólia. Está lá como presidente ali da missão adventista da Mongólia, e nessa noite está conosco, dando o privilégio de testemunhar um pouquinho das bênçãos que Deus tem realizado na vida dele. Amigo, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Edilson. Que igreja, coisa maravilhosa é a gente voltar na nossa casa. Abraço carinhoso, saudoso, mas na certeza de que Deus tem abençoado vocês ricamente. Tenho acompanhado a igreja de Curitiba, irmãos. Algumas vezes no sábado à noite eu acesso a internet, assisto o sermão, a escola sabatina, o rosto de vocês, quem está cantando. É uma alegria, faz a gente se sentir um pouquinho mais perto da nossa terra quando a saudade bate. E eu louvo o nome de Deus também pela alegria de poder estar aqui nessa noite de quarta-feira. Já faz uns 2 meses mais ou menos, eu conversei com o pastor Edilson que a gente estaria vindo e disse para ele que eu teria 2 dias, domingo e a quarta, mas que num desses 2 dias ele reservasse para que eu pudesse estar na igreja central. Não necessariamente para falar, nós poderíamos estar assentados com vocês, que estaríamos extremamente felizes, mas lógico, o pastor Edilson estendeu o convite, conversou aqui com o pastor Fernando e os demais, e a nossa alegria de podermos estar com vocês, irmãos. Nós estamos aqui com um grupo de pastores lá da Mongólia, e num momento certo eu quero apresentá-los para vocês. Eu acho que alguns se perguntaram, né, pastor Elbert pela segunda vez na Mongólia, o que aconteceu de errado? O que aconteceu de errado? Porque no tempo da guerra só ia para a Sibéria quem fazia bobagem, né? E eu fui uma vez, fiquei 6 anos lá, achei que tinha aprendido a lição, mas Deus me mandou a segunda vez. E eu tenho aprendido lições lá a cada dia, e eu sinto que a mão do Pai do céu tem sido extremamente bondosa para conosco, irmãos. Trabalhar na Igreja Central de Curitiba foi o grande presente que Deus me deu pelos 6 anos de sacrifício na Mongólia. Nós reconhecemos esse presente de Deus. Aqui foi o lugar em que nós aprendemos muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas nessa igreja. Aprendi a respeitar uma igreja de pessoas extremamente capacitadas, de pessoas extremamente comprometidas com a igreja. Eu aprendi que nós precisamos estar a cada dia conectados com Deus para poder alimentar a igreja, porque você não consegue dar aquilo que você não tem. Deus me ensinou muitas coisas aqui nessa igreja, aprendi muitas coisas com muitos de vocês, mesmo que vocês não saibam disso. E passamos aqui como um furacão, né? Um ano, corremos, a igreja foi inaugurada em fevereiro de 2011, a gente saiu. Não estava programada a nossa saída, nós não esperávamos jamais, e mais outro presente. Mas Deus estava trabalhando na sua maneira, que às vezes a gente não entende. Eu fui para a divisão sul-americana, trabalhei alguns meses com o pastor Ayrton, que eu acredito é um dos grandes líderes que essa igreja teve, e tem sido um líder visionário, colocando a igreja de uma forma bastante aberta para a sua pregação, para o seu dinamismo.
E eu aprendi muito com ele e os colegas que trabalham lá na divisão sul-americana. Depois tive um outro presente, que Deus me chamou para ajudar na associação ministerial. Mas 3 meses depois, Deus bateu na porta, né? Você precisa voltar, meu filho. E nós aceitamos, depois de lutarmos, irmãos, por alguns meses. Eu acho que eu nunca falei para vocês, mas nós saímos da Mongólia em 2009, outubro. Em 2010, eu estava aqui na igreja, em outubro, eles começaram a entrar em contato conosco de novo. E a gente chegou, todos os e-mails e conversas, já compartilhamos, já colaboramos, já ajudamos, e sempre respondendo dessa forma. Até que no final de 2011, a insistência da igreja, Associação Geral, e nós estávamos um pouco conscientes das necessidades daquele país. Irmãos, retornamos. Não pesar, mas com um coração pesado, no sentido de saber para onde nós estávamos voltando. É um desafio. Uma coisa é ir você para um lugar onde você não conhece, né? É aventura, é tudo bom, é tudo novidade. Outra coisa é você ir para o lugar que você conhece. E nós sabíamos aonde nós estávamos indo. Mas nós tínhamos no coração a consciência do chamado. Ele foi muito claro para nós, muito claro. E Deus mostrou que precisávamos voltar. Irmãos, Deus tem feito milagres naquele país. Um país que praticamente estava há 5, 6 anos sem que nada acontecesse. Em 1 ano e meio, nós compramos 7 novos terrenos e construímos 5 novas igrejas. Deus tem sido maravilhoso, colocando em nosso caminho pessoas comprometidas, muitas delas como vocês aqui dessa igreja, que têm ajudado no crescimento da igreja lá na Mongólia. E para esse próximo ano nós já temos os terrenos comprados e nós vamos inaugurar 4 novas igrejas. 4 novas igrejas, cada uma delas tendo um apartamento para o pastor, cada uma delas tendo um centro de influência para atender a comunidade, e salas para as crianças, e uma nave para 120 pessoas na parte superior. E nós temos também a escola. Esse ano fizemos uma grande reforma na escola. Deus tem sido fantástico. Mongólia tem batizado uma média de 80, 90, 100 pessoas por ano, na média dos últimos anos. O ano passado, no mês de setembro, 2012, no mês de setembro, num só dia, depois de uma grande campanha de evangelismo, nós batizamos 103 pessoas, para a honra e glória de Deus. Então Deus tem nos usado, irmãos, Deus não tem me usado, Deus tem nos usado para sermos um conduto de apoio, de motivação, de orientação, mas Deus tem usado aqueles jovens que daqui um pouco eu vou apresentar para vocês aqui. Então, a alegria nossa não é de estar na central de Curitiba ou na Mongólia. A alegria nossa é de servir a Deus. Essa é a alegria. Eu fui e a Cleide, nós fomos extremamente felizes aqui e estamos sendo extremamente felizes lá. Porque não há lugar melhor para um pastor de estar do que onde Deus quer que ele esteja. Eu sei que um dia Deus vai querer que eu esteja em outro lugar, para lá nós vamos. Irmãos, o tempo ele corre muito e eu quero rapidamente mostrar para vocês algumas fotos. E eu quero depois encerrar com um devocional para nós refletirmos na palavra de Deus, que é esse o objetivo que muitos de nós viemos aqui nessa noite. Quero colocar para vocês aqui um pouquinho da nossa divisão lá Ásia-Pacífico Norte. É a divisão, o mundo adventista é dividido em 13 divisões, sendo que somente essa tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Imagine você, o mundo tem mais ou menos 7 bilhões, correto? Mais ou menos 7 bilhões. Somente essa divisão de 13 tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, sendo que desse 1 bilhão e 500, apenas 5% são cristãos. 5% são cristãos. Eu não estou nem falando de adventismo, são cristãos. E aí você leva todo o cristianismo para inúmeras religiões, o adventismo lá, de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, tem apenas 500 mil membros. Consegue imaginar você? Nós pregamos que Cristo Jesus vai voltar no dia em que o evangelho for pregado a todo mundo. Lembre, não é para Curitiba,
Não é para a Associação Sul-Paranense, é todo o mundo. Então quer dizer que 1.499.500 pessoas ainda precisam ouvir falar do Evangelho nessa região. Tamanho o desafio, e é por isso, queridos, que Deus precisa de mim e de vocês. Vamos passar? Nós não temos o controle, né? Algumas fotos, apenas a curiosidade de vocês, essas fotos são da Coreia, podemos passando. Algumas fotos ainda das tradições que são preservadas, pare nessa foto anterior. Aquele senhor da direita da tela, lá em cima, que está ao meu lado, pastor Robert Wong, é um pastor na China. E esse pastor conheceu o Evangelho e decidiu entregar a vida a Deus e falar para as pessoas da esperança em Cristo, que ele recebera e que ele queria então partilhar. Depois de uns 5, 6 anos trabalhando, a polícia chega para ele no slide anterior e diz: se você não parar de pregar, nós vamos te prender. Isso foi repetido várias vezes, os avisos, e ele não parou. Ele foi para a prisão, 7 anos. Saiu da prisão com corpo frágil, extremamente machucado, torturado durante todo o período. Sabe o que ele fez assim que ele saiu da prisão? Voltou a pregar. Novamente, vários anos seguindo, e a polícia amedrontando. Mais 8 anos na prisão. 15 anos esse homem passou na prisão só por falar às pessoas do amor de Jesus. Louvado seja Deus, é um gigante na igreja na China, e ele hoje é o ministerial que cuida dos pastores em toda a União Chinesa. Vamos à próxima. Próximo slide, por favor. Essa história eu queria rapidinho partilhar com vocês. Essa gigante que está ao meu lado, ela era noiva pronta para casar. Numa cultura em que quando a mulher casa, ela tem que seguir o marido por onde ele for e fazer aquilo que o marido normalmente indicar que deve ser feito. Ainda bem que aqui não é assim, creio na maioria dos lares, né? Eu creio que os homens aqui são mais... Enfim, vamos deixar por isso mesmo, né? Mas ela, pronta para casar, um dia ela contou que Deus começou a falar com ela. Ela já era adventista. E Deus começou a trazer à mente, ao coração dela, o desejo de que ela precisava iniciar e fundar uma igreja. E aquele desejo, aquele sonho se torna cada vez mais forte, a impressão no coração cresce, e um dia ela chega para o seu esposo, o seu noivo, e olha o que ela fala para ele: Deus tem falado comigo, e Deus me convenceu de que eu preciso fundar uma igreja. Portanto, apesar de amar muito você, quero te dizer que eu não vou casar com você, mas já tenho a noiva que vai casar com você. E ela não casou. Ela não casou, e ela então apresenta para o seu noivo aquela que veio a ser a futura esposa dele. Porque ela queria se dedicar para Deus. E agora, no mês de final de agosto passado, início de setembro, juntamente com o pastor Ayrton, pastor Marlon e pastor Magdiel, tive o privilégio de visitar a igreja dessa mulher. 25 mil membros. De alguém que teve um sonho, uma visão. A igreja que essa mulher construiu, irmãos, eu acredito, custou mais do que o preço dessa igreja aqui. A estrutura que eles têm na terceira maior cidade da China é maior do que a estrutura da igreja central de Curitiba. Uma pequena mulher que teve um grande sonho. Uma pequena mulher que teve um grande sonho hoje com uma igreja de 25 mil membros. Louvado seja Deus por isso. Vamos adiante. Mais uma foto. Rapidinho, podemos passar. Um pouquinho da Mongólia, eu já passei algumas vezes algumas dessas fotos para vocês. Alguns já viram. Essa é a Mongólia hoje com 35 graus abaixo de zero. A temperatura, eu já comentei algumas vezes com vocês, 6 meses de 15 a 50 graus negativos. Mais ou menos 6 meses.
Quando nós estávamos em Barretos, no Campuri, estava 37 positivo, em Mongólia 37 negativo. Imagine a diferença. Vamos passar. Alguns deles vivem nessas tendas. Eu quero, numa sequência de foto, eu acho que são 4 fotos, mostrar para vocês. Olha essa foto, seco, céu azul. Estávamos indo inaugurar uma igreja, passe a próxima. Meia hora depois, o céu escurece, a próxima foto. Meia hora depois, a neve começa a cair, próxima foto, 2 horas depois. Num período de 3 horas e meia, 4 horas, de seco, céu azul, para neve caindo, completamente coberto. Esse é o contraste climático desse país, que tem um dos climas mais severos do mundo. Vamos adiante. A igreja, num sábado de manhã, quando eu cheguei para ir fazer o culto, o aquecimento não funcionou, congelou toda a igreja. Mas o que me impressionou, irmãos, quando nós chegamos, eu comentava com os irmãos que estavam ali, não podemos ficar ali. Eles diziam assim, pastor, só sairemos daqui depois de orarmos e cantarmos. Essa é a fé, essa é a dedicação, esse é o compromisso desses que são adventistas há 2 ou 3 anos só, que não têm conhecimento da filosofia, da história da igreja, de muita doutrina, mas que se comprometeram a serem fiéis a Deus a despeito de qualquer circunstância. Mas a próxima. Algumas fotos, apenas de curiosidade, vamos adiante. Nossos jovens em treinamento, eles saem de 2 em 2 para fundarem novas igrejas, podemos passar. Essa é a habitação de grande parte dos mongóis. Vocês veem em cima um pequeno chaminé, no meio dessa tenda tem um fogão, e ali eles vivem e criam famílias, e ainda hoje a maioria deles usa esse tipo de habitação. Podemos passar? Mais algumas fotos. Aqui uma curiosidade, se você prestar atenção nessa foto de baixo, você vai ver que os bezerros usam cobertores. Tamanho é o frio, senão não conseguem superar o inverno tão rigoroso desse país. Mudança é feita pela Graneiro na Mongólia. Algumas fotos do aniversário do Gengis Khan, eu acho que 800 anos do nascimento do Gengis Khan, alguns anos atrás, umas fotos típicas, né, da celebração feitas, vestimentas. Bonito, um povo amigo, hospitaleiro, colorido, um povo que nos recebe muito bem, sem preconceito. Podemos ir passando, algumas fotos apenas. Essa foto aqui, só uma curiosidade, já comentei uma vez. Essa foto foi um dia que a Cleide conheceu um pequeno bebê, perguntou o que ele estava fazendo. E a menina que estava com a Cleide falou assim, essa é a chupeta dele. Ela disse, mas que chupeta é essa? É um pedaço da gordura da cauda da ovelha. Essa é a chupetinha dada para as crianças lá. Mas, vamos passando? Algumas outras fotos. Celebração do 1000º batismo na Mongólia há poucos anos. E aqui eu queria só parar um pouquinho e mostrar para vocês. Essa igreja na Mongólia começou com esse casal. Casal de americanos decidiu ser voluntário. Sem financiamento, sem patrocinador, eles queriam ir para um lugar onde não existisse nenhum adventista. Olharam o mapa, queriam ir para a China. A China já tinha seus membros, mas perceberam que acima da China estava a Mongólia, sem nenhum adventista. Para lá eles foram, começaram o trabalho que foi muito lento no começo. Os primeiros batismos surgiram. E aqui está o batismo do primeiro pastor adventista que você vê na foto à esquerda, o seu batismo na direita, batizando. Ele é o primeiro pastor adventista da igreja na Mongólia, o primeiro pastor ordenado. Eu queria saber se o pastor Boldo está aqui. Hey Boldo, where are you? Pastor Boldo está lá atrás. Ele é o primeiro pastor adventista ordenado da igreja adventista lá na Mongólia, irmãos. Uma saudação para ele. Vocês percebem o cabelo branco, grisalho, já a certa idade, né? O nosso pioneiro da Mongólia. Pastor com 30 e poucos anos. Vamos adiante. Temos outras fotos, essa também batizada recente, no passado batizada, atualmente ela é a nossa coordenadora do Ministério da Mulher. Cultos nas nossas igrejas em formato daquela tenda que vocês viram. Estudos bíblicos, pequenas casas, e assim o trabalho segue.
primeira Santa Ceia, eu tive o privilégio de ir nesse lugar, a alegria e a emoção dessas pessoas tendo a primeira Santa Ceia, coisa que para nós é tão normal, corriqueira, para eles toca o coração e tem um valor imenso. Vamos passando. Essa história também toca um pouquinho o coração. Essas 3 jovens que estão no centro de vermelho, verde e azul não podiam ser batizadas porque a família não queria deixar. Foi organizado para que nós acompanhássemos elas. Por 10 quilômetros nós caminhamos, como nos tempos dos apóstolos, para que elas pudessem ser batizadas. Irmãos, me cortou o coração. Depois do batismo delas, nós não pudemos retornar juntos. Elas tiveram que ir para um outro caminho para que ninguém visse que elas foram batizadas. Eu não sei onde elas estão, eu não sei como elas estão, mas uma coisa eu sei, um dia no coração elas aceitaram a Cristo Jesus. Elas aceitaram. E eu queria que vocês continuassem orando por essas pessoas, que algumas delas não frequentam a igreja, porque não podem, mas aceitaram Jesus no coração. Outra Santa Ceia, casal que viajou 2 dias para poder participar de uma Santa Ceia, irmãos, dá uma olhada, né? Vamos passando. Podemos ir. Algumas fotos, curiosidades. A sala VIP aqui embaixo à esquerda, no aeroporto, né? Aceita cartão de milha. Alguns centros de estudos, de trabalho que nós temos lá para deficientes e etc. Podemos passar? Pode continuar passando. Só algumas fotos do trabalho feito. Social, comunitário, espiritual. Podemos continuar passando. Evangelismo feito pelas mulheres. Evangelismo feito com as crianças que têm crescido tremendamente. Um grupo grande de crianças. Pode passar. Essa foto, para mim, ela é bem especial. Por quê? Olha o rabinho do Gengis Khan ali, né? Esse garoto estava na primeira turma quando a nossa escola foi aberta. Até hoje ele é estudante da nossa escola e já está frequentando a igreja e se preparando para o batismo. Agora já bem grandinho. Nosso primeiro clube de desbravadores. Mais uma foto. Mais outra foto para nela. Queria apresentar para vocês, está conosco hoje aqui também a primeira desbravadora da história da igreja na Mongólia, com o primeiro clube de desbravadores. Bolorô, where are you? Essa é a primeira desbravadora da história da igreja na Mongólia. Ok? Depois eu vou chamar eles. Escola quando começou, um pouquinho antes da gente sair. Jovens em evangelismo envolvidos. Este pastor é o segundo ordenado, uma pena não pôde estar conosco. 5 da tarde, eu deixei eles no aeroporto, eles tiveram que retornar, ele e mais um. Pode ir passando. Pode ir passando, algumas fotos. Essa é uma foto que para mim tem um valor muito grande. Batizei essa senhora um dia e depois de 1 ano e meio retornei à cidade. Ela me deu um abraço, ela disse, pastor, hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu entreguei minha vida a Jesus e estou me preparando para o céu. Não tem preço que pague trabalho missionário. Esse é o batismo que eu falei para vocês, de 103 pessoas, pela graça de Deus. Uma foto que também chama um pouco a atenção. Muitos desses jovens que aceitam Jesus têm grandes desafios e a foto fala tudo para vocês. Não precisa nem explicar. Vamos passando. Terminamos. Irmãos, eu queria rapidinho, antes de fazer um breve devocional, chamar aqui a nossa delegação da Mongólia. All you from Mongolia, please come forward. Yeah. Eu apresentei para vocês alguns deles, vou apresentar demais. Eu queria que vocês já abrissem a Bíblia de vocês, lá no livro de Filipenses. Quero rapidinho, irmãos, rapidinho, ler um texto da Bíblia e meditar com vocês antes de nós encerrarmos. Yes, please. Here. Nós tínhamos um grupo de 7 que se reduziu a 6, ou melhor, 5. 2 retornaram, eles fazem mestrado lá nas Filipinas, que começa já na segunda-feira, e retornaram hoje. São 2 pastores que precisam retornar e, infelizmente, não puderam estar com vocês, mas eu trouxe eles hoje para conhecer a igreja. Passamos um bom tempo juntos, oramos juntos aqui, oramos juntos lá em cima também, e oramos por vocês durante a manhã hoje aqui. Eu
Rapidinho, eu já apresentei para vocês pastor Bold, ele é o pastor da Igreja Central e recentemente foi eleito pela nossa divisão como secretário da missão. Então ele hoje é o pastor ainda em processo de transição, pastor da Igreja Central e também é o secretário da missão. A Bolorma é a nossa primeira desbravadora da história da Mongólia, fiel, família deixou, amigos deixaram, mas ela continua fiel a Deus. É uma das nossas líderes, extremamente valorosa. Pastor Gilbert Kim, ele é um coreano, deixou a vida da Coreia, extremamente confortável, e com a família mudou para a Mongólia para viver 6 anos lá. Ele está no primeiro ano, terminando o primeiro ano de estudo da língua, e agora em março ele começa a fundar uma igreja e nos ajudar a construir essa igreja. Temos também aqui o meu grande jovem Sodó, pastor nosso que foi eleito em novembro como diretor de jovens. Tem um coração com a moçada, conecta com a moçada, e é o nosso também líder de desbravadores, tem uma família comprometida, uma esposa comprometida. Parece jovem, mas ele já tem 3 filhos, sendo o mais velho de 12 anos. Tá bom? E Alan, grande missionário, veio das Filipinas. Ele é o nosso tesoureiro da missão. It's very nice to have you here, Alan. Alan é tesoureiro e também cuida de toda a parte patrimonial nossa e está com a esposa lá na Mongólia e aceitou o convite. Are you happy to be here? Yes. Very much. Okay. You guys may sit. Yeah. Irmãos, eu tô realizando o meu sonho e eu acho que eu estou realizando o sonho deles também. Verdade. Eu sempre tive um sonho de trazer esse grupo aqui. E quando o pastor Ayrton foi lá na Mongólia e ele viu o quanto esse grupo estava realizando para Deus, o coração dele foi sensibilizado. E ele me falou: Elbert, não existe investimento maior nesse momento do que você investir nessa juventude, nesses líderes. E ele deu para nós um valor suficiente para trazer esse grupo ao Brasil. E aqui nós estamos sendo extremamente bem recebidos. Nós estamos na casa da Júlia, pastor Edilson, toda essa moçada dormindo lá no chão, mas é um acampamento. Mas de coração nós agradecemos, porque tudo aquilo que tem sido feito na Mongólia, a divisão sul-americana nos ajudou com $180 mil, irmãos. Eu queria dizer que esse é dinheiro de vocês também, porque o dízimo de vocês chega até a divisão, as ofertas de vocês chegam lá na divisão, e é por isso que essa oferta que foi enviada para nós veio de vocês também. Então, de coração, nós agradecemos e desejamos que Deus continue abençoando muitos de vocês, e eu tenho escutado de irmãos, membros que têm feito projetos de construir novas igrejas, que Deus continue usando vocês. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Filipenses capítulo 3. Quero só ler um texto. Poderia ler mais, o nosso tempo, ele move bastante rápido, mas eu queria ler com vocês. Capítulo 3 de Filipenses, verso 7. Aquilo que para mim era lucro, isso eu considerei perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Irmãos, hoje, nos dias em que nós vivemos, e no começo de um ano, nós fazemos muitos planos, não é verdade? Sonhamos exercitar mais, sonhamos em trabalhar mais ou menos, sonhamos dedicar mais tempo à família, cuidar mais da saúde, fazemos sonhos e propósitos. Todos esses sonhos, todos esses propósitos e planos, eles estão conectados com o nosso desejo de sermos felizes, estão conectados com o nosso desejo de termos uma vida onde a satisfação e a alegria sejam presentes, constante no nosso dia a dia. Esse verso de Filipenses 3 fala de alguém que estava na prisão, né? Eu já inclusive fiz uma série uma vez aqui com os irmãos sobre Filipenses. Paulo lá na prisão, sabendo que o fim estava próximo, ele escreve um livro todo sobre alegria. E só
questionar com vocês uma reflexão. O que traz para nós a verdadeira alegria? O que traz para nós a realização perene, a paz de espírito, a despeito das circunstâncias pelas quais nós passamos? Lendo um pouco mais o que Paulo fala, e nós não temos tempo, vocês podem depois ler, nós chegamos aqui a uma conclusão. Paulo, antes do verso 7, ele comentando com a igreja de Filipos, ele diz para eles: se vocês querem realmente encontrar essa alegria constante, essa paz de espírito, que é independente de conta bancária, de casa na praia, de carro do ano, é independente de qualquer coisa. Se vocês desejam encontrar essa paz de espírito, no ano de 2014, eu imagino Paulo falando, vocês precisam examinar quais são as coisas que vocês valorizam na vida. Porque a nossa alegria, o nosso senso de contentamento é diretamente e proporcionalmente relacionado com as coisas que nós valorizamos na vida. É exatamente isso que Paulo está falando no capítulo 3 de Filipenses. E nos primeiros versos, Paulo diz assim: eu fui tudo e tive tudo. Ele conversa com os líderes religiosos, e ele debate e argumenta com eles. Ele diz: eu era fariseu, eu era professor, eu era senador, eu era popular, meu nome estava nos jornais e na TV, eu tinha dinheiro suficiente. Inclusive ele diz assim: vocês acham que eu não era um bom cristão? Eu era tão bom cristão que até matava os cristãos. De tão zeloso que eu era, Paulo diz nesses textos, eu inclusive matava os cristãos. Eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu dos hebreus, eu tive tudo. E Paulo diz assim: nada disso me deixava dormir em paz. Nada disso me trazia alegria e satisfação. Nada disso conseguia acalmar o meu coração. Até um dia, diz Paulo, quando eu de verdade entreguei a minha vida nas mãos de Cristo. E eu imagino que Paulo poderia estar argumentando com eles e dizendo assim, até o dia em que eu entendi que já não vivo eu, mas Cristo precisa viver em mim. Até esse dia, a minha vida foi vivida apenas atrás das coisas. Então ele chega no verso 7 e ele diz assim: por isso, eu quero dizer para vocês, aquilo que para mim era lucro, não tem mais valor nenhum. Porque hoje eu encontrei o maior tesouro que qualquer ser humano pode possuir. Eu fico imaginando, irmãos, para nós questionarmos quais são os nossos valores, nós precisamos fazer algumas perguntas. Eu queria só rapidamente ajudar, quem sabe, nesse processo de reflexão nosso. E as perguntas poderiam ser as seguintes. Primeiro, se você quer saber o que você valoriza na vida, pergunte às pessoas que vivem bem pertinho de você. Elas sabem o que você valoriza. Pergunte à esposa. Pergunte ao marido. Mas se você tem medo, porque às vezes nós temos medo, de nos expor, olhar para dentro de nós mesmos às vezes dói, machuca, não é gostoso, não cheira bem. Essa é a nossa vida. Outra pergunta que nós poderíamos fazer, se não tivermos coragem, às vezes não temos, e muitas vezes eu não tive. Pense comigo, aonde nós investimos o nosso tempo? Você gasta tempo naquilo que é prioridade para você, não é correto assim? Gastamos tempo naquilo que gostamos de fazer. Aonde gastamos e como gastamos o nosso tempo? Se você fizer essa reflexão, isso vai ajudar a você descobrir quais são os teus valores. Uma outra pergunta que poderíamos fazer: aonde eu estou investindo os meus tesouros? Primeiro, aonde eu gasto e como gasto o meu tempo. Revela um pouco daquilo que eu valorizo. A segunda pergunta: onde eu invisto os meus tesouros?
E muitas vezes, nós ouvimos, e é fácil falar, não é verdade? Inclusive, irmãos, é fácil para eu pregar. O difícil é viver. E os nossos valores não são vistos no que falamos, mas no que fazemos e somos de verdade. Segunda pergunta: aonde invisto eu os meus tesouros? E muitas vezes pregamos e fazemos discursos bonitos que estamos investindo no céu. Mas quando na verdade conferimos o extrato do cartão de crédito, chegamos à conclusão de que todo o nosso investimento é nessa terra. Aonde investimos os nossos tesouros? Estamos nós ajudando a que esse evangelho seja pregado a todo mundo e que Jesus volte logo? A terceira pergunta, antes de finalizarmos: aonde e como estou eu usando os meus talentos? Aonde e como gasto o meu tempo? Onde eu estou investindo os meus tesouros? E onde e como eu estou usando os meus talentos? Irmãos, Deus nos concedeu talentos os mais diversos e os mais preciosos para serem usados para expandir o reino de Deus. O drama é que Deus concedeu esses talentos fantásticos e muitas vezes o que nós fazemos é expandir o nosso reino pessoal. Por mais inteligente que sejamos, por mais capazes, por maiores os esforços, não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não estaríamos onde estamos e não teríamos o que temos. Aonde estamos nós investindo e como investimos os nossos talentos? Se você questionar essas três perguntas, você vai ter uma maneira, não sei se completa, mas pelo menos vai ser ajudado a entender quais são as prioridades e valores da tua e da minha vida. E é isso que Deus pede. E é isso que Paulo está dizendo. E eu quero terminar só dizendo para vocês aquilo que ele fala. No momento em que eu descobri a Cristo, o que para mim era lucro, considerei como perda. É uma linguagem de contador. Meu amigo Gilberto sabendo do que eu estou falando, né? De um lado, perdas, do outro, ganhos. Quando Paulo descobriu a Cristo, tudo aquilo, eu imagino que Paulo deve estar falando nessa linguagem de contador, e ele chega para o contador dele e diz assim: aquilo que antes era ganho, coloca agora como perda. E aquilo que antes era perda, para mim agora é ganho. E aí eu quero terminar agora com o que Paulo diz nos versos restantes. Ele diz assim, verso 8: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E agora ele diz, as coisas que ele ganhou, veja que interessante, aquilo que antes parecia ser ganho, já não era mais ganho. E agora então Paulo diz, veja o que eu ganhei. E ele diz assim, verso 10, para conhecer, e eu conheci, diz Paulo, o poder da sua ressurreição. Paulo aqui está de outra forma dizendo aquele verso lá de Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, eu sei em quem eu tenho crido, diz Paulo, e eu sei que no dia da ressurreição eu vou levantar, junto com os salvos, para viver com Cristo Jesus eternamente no céu. Tamanha segurança desse homem, que deixou tudo para trás, e descobriu que alegria, felicidade só se encontra na fidelidade completa a Deus, na obediência total à sua palavra, e na audição constante ao Santo Espírito. E ele continua dizendo, eu não só achei o poder da sua ressurreição, achei também a comunhão nos seus sofrimentos. Eu sofro, e Paulo sofreu mais do que qualquer um de nós, mas ele sofreu tendo um sentimento de alegria e esperança no coração. E eu me conformo, diz ele, inclusive na morte.
E ele diz para que, de algum modo, eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, para mim, se você decidir no ano de 2014 priorizar a tua comunhão com Deus, priorizar investir mais tempo nas coisas que realmente importam. O que importa? Valorize o que Deus valoriza. O que Deus valoriza? Para Deus as pessoas são importantes. Gaste tempo com elas. O drama é que no mundo que vivemos, usamos as pessoas e amamos as coisas, quando deveríamos usar as coisas e amar as pessoas. Gaste tempo com as pessoas. Use os teus talentos para ajudar na pregação do Evangelho. Não permita que essa grandiosidade dessa igreja, as belas programações, bloqueiem você de fazer alguma coisa para Deus. Não precisa ser na igreja. Pode ser lá no teu trabalho. Pode ser lá no teu bairro. Pode ser num posto de gasolina. Pode ser aonde for. Use os teus talentos para ajudar a levar esperança ao coração das pessoas. E se Deus permitiu que você tenha algum tesouro, louvado seja o nome dele por isso. Irmãos, não há nada de errado em ser abençoado por Deus. E eu louvo o nome de Deus quando eu vejo pessoas crescendo na sua condição empresarial, financeira. Eu louvo o nome de Deus, porque assim como Deus dá para você, você pode ajudar na pregação do Evangelho. Continue ajudando. Continue fazendo com que pessoas conheçam a Cristo de alguma forma, porque você um dia, como Paulo, teve um encontro com Ele. E você decidiu fazer uma troca. Aquilo que até então valorizávamos, já não valorizamos mais tanto. E aquilo que para nós era estranho, passamos a valorizar. Eu tenho certeza, irmãos, que se assim fizermos, um dia você e eu vamos ver Jesus voltar na primeira ressurreição. Você e eu. Eu acredito que esse grupo que está aqui não entendeu nada do que eu falei. Mas eles acreditam como você e como eu nessa mesma esperança. E uma das razões que me levou de volta a esse país tão difícil e distante é que eu queria ver esses jovens com essa mesma paixão pelas almas que nós temos. Estes jovens que estão num processo de formação, mas que pelo poder do Espírito Santo estão abrindo sua mente, sua vida para serem treinados, para receberem instruções, para que eles em breve sejam os líderes da igreja naquele país. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu vou convidar a eles que venham à frente. Nós vamos cantar. Yes. Eles vão cantar. Eu não sei exatamente qual hino que eles vão cantar, mas pelo que eu sei, eles deverão cantar, quem sabe, em mongol, em coreano e em inglês. E na tela vai aparecer um pouquinho a tradução para que a gente compreenda. Eu acho que vocês conhecem a música, então se conhecem já vão mentalmente cantando junto. Vamos ouvir a música, em seguida nós encerramos com uma oração final. Загалмайгаар гмиг минь нүршөөсөө эзэн минь болсон их эзэн та миний бүхий зүйл онсон үед минь босгож өгсөн хоосон аягийг минь дүүргсэн та миний бүхий зүйл Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 십자가 죄 사하셨네. 주님의 이름 찬양해. 주 나의 모든 것. 쓰러진 나를 세우고 나의 빈 잔을 채우네. 주 나의 모든 것. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Amém. Louvado seja Deus, irmãos, por esse grupo de jovens valorosos. Assim como esses três não conheciam a Cristo, foram tocados. Milhares de jovens precisam ainda ouvir a mensagem de salvação. Lembre destes jovens nas orações de cada um de vocês. Eles enfrentam muitos desafios. Eles enfrentam muitas tentações. Às vezes vontade de abandonar tudo para ganhar mais dinheiro. Mas eu louvo o nome de Deus, de que desde 2003 até agora, nenhum deles fraquejou na fé. Nenhum deles. Pastor Boldo, que está aqui comigo, ganha $500 por mês e já teve proposta de salário de $3.000 por mês, irmãos. Ele prefere ser fiel a Deus. Ele prefere ser um ministro do Evangelho. Eu louvo o nome de Deus por esses que se sacrificam pela obra do Senhor. E você não precisa estar na Mongólia, você não precisa ser um missionário. Você pode fazer o seu melhor aqui nessa igreja, nesse lugar. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe a família de vocês. As lutas que vocês enfrentam. Que Deus abençoe o ministério que essa igreja está fazendo, e eu às vezes acompanho um pouco. Louvo a Deus porque essa igreja tem sido usada para o objetivo pelo qual essa igreja foi construída. Louvo o nome de Deus, eu tenho acompanhado. Eu oro para que essa igreja continue sendo uma luz brilhando aqui nessa cidade. Seguimos amanhã, 7h30, para Porto Alegre. E vamos participar mais em 4 igrejas, de agora até domingo à noite. Compartilhando com os irmãos. A mesma fé, a mesma esperança, para que em breve vejamos Jesus voltar. Vamos orar? Convido vocês a ficarem em pé. Que alegria, Pai amado, podermos voltar à Tua casa de oração, à Igreja Central de Curitiba, para louvar, adorar e glorificar o Teu santo nome por todas as maravilhas que Tu tens feito em nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso somos gratos e por isso somos felizes. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Evangelho tem sido pregado a todo mundo, apesar das lutas e dificuldades. Pessoas têm aceito o convite e pessoas têm decidido batizar para em breve encontrar contigo nas nuvens dos céus.
Louvado seja o teu nome, Pai, pelo ministério que a Igreja Central de Curitiba tem realizado. Eu oro pelo pastor Fernando, pelos demais pastores e por todos os líderes dessa igreja que têm se dedicado e feito o melhor, para que essa igreja cumpra com a sua missão de salvar pessoas para o reino eterno. Eu louvo o nome de Deus, Pai, eu louvo o teu nome, que apesar das lutas e angústias espirituais de muitos membros dessa igreja, o Senhor tem sido um amparo e um pastor que os toma pela mão e os conduz em segurança pelo vale da sombra da morte. Abençoe essa igreja, Pai, abençoe cada membro, aqueles que estão aqui e aqueles que nós representamos também. Muitos dos nossos membros aqui da igreja estão em férias, viajando. Estendemos, Pai, as bênçãos e proteção do céu sobre cada um deles também. Continue ao nosso lado. Nos una no mesmo espírito, no mesmo propósito e no mesmo ideal. E que juntos, Pai, em diferentes lugares, mas com o mesmo objetivo, possamos fazer o melhor para abreviar o teu retorno a essa terra e, muito breve, vivermos contigo eternamente no lar celeste. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.